convidando você nesse momento para edificação da sua fé, momentos de edificação da fé, pela esperança que temos em Jesus Cristo. Nesse momento agora, nessa live, neste domingo, nesta manhã de domingo, nós estamos hoje no dia 6 de julho de 2025. Vamos estar levando essa instrução para você, esse momento de edificação da fé, para a esperança que Cristo nos fez. E nesse momento, meus amigos, a importância, o objetivo da vida cristã é a esperança que nos está prometida e nos aguardando na eternidade. Convidando a todos para que neste momento possamos estar aprendendo e recebendo a edificação da fé. A fé em Cristo pela esperança. A esperança da promessa que Cristo nos fez. Uma promessa que vai muito além desta vida aqui. Uma promessa de uma esperança que está muito além de tudo que nós possamos conquistar e ter neste mundo, nesta vida aqui. A promessa que Cristo nos fez é uma promessa que excede o nosso entendimento. É uma promessa que precisamos crer, alcançar e esperar nela, por fé. A fé que será gerada em nós pelo Evangelho que tem sido pregado a todos neste mundo, para que creiam e alcance a esperança dessa fé, dessa promessa em Jesus Cristo. Pois a mensagem do Evangelho, ela traz para o ser humano a esperança, a saída, a solução de uma situação que o ser humano se encontra e está indo, seguindo. Uma situação terrível, medonha, tenebrosa para a eternidade. O ser humano precisa ouvir a palavra de Deus para ser advertido de um tão grande perigo que ele está correndo. E ele só pode ter o conhecimento desse perigo se ele der ouvido à palavra que adverte o homem do perigo. É a palavra de Deus. O perigo eterno que o homem está correndo de partir deste mundo e seguir para o juízo. O Evangelho nos adverte desse perigo, nos mostrando o meio, a saída, a condição para ser livre deste perigo, a esperança da salvação desse perigo. O Evangelho de Cristo nos mostra. É isso que a humanidade precisa ouvir. É isso que o Evangelho nos adverte. Foi por isso que Jesus mandou pregar esta mensagem, esta informação a todas as pessoas, para que tenham o conhecimento da situação que se encontram, do perigo que estão correndo, e possam se dirigir pelo caminho que o Evangelho mostra, para que sejam salvos dessa situação, desse perigo eterno, dessa realidade que muitos não creem, e outros que creem
creem somente dentro de uma situação de fantasia. Mas a realidade é essa, que a palavra revela. A realidade do destino eterno, que todos nós estamos a seguir quando sair deste mundo, é terrível. O Evangelho nos traz uma esperança. O Evangelho nos traz um meio de salvação desta realidade eterna que toda a humanidade está, toda a humanidade, sem exceção. Todo ser humano está dentro deste perigo. Por isso que o Evangelho tem que ser levado a todos, para proporcionar e dar o conhecimento a todos da salvação. E quem crer, e quem se conduzir pelaquilo que o Evangelho mostra, por onde o homem vai encontrar essa salvação, será salvo. Quão importante é para o ser humano ter o conhecimento dessa realidade, dessa verdade, que vai libertá-lo, que vai tirar ele e vai dar a ele a esperança de salvação, de livramento. Quão importante é o homem entender o que o Evangelho nos informa. E aí entra a atuação do reino das trevas, trabalhando na mente do ser humano para ele não compreender a verdade do Evangelho de Cristo, para que ele permaneça dentro desse juízo, indo a essa condenação, não crendo na mensagem do Evangelho, não buscando conhecimento do que o Evangelho informa e não se convertendo. É aí que o reino das trevas trabalha, para distrair as pessoas, colocando tantas coisas, tirando elas do Evangelho. As pessoas buscam a esperança de salvação, mas desprezam o Evangelho, que é por onde encontramos essa esperança de salvação. As pessoas buscam o meio para voltar a Deus, mas desprezam a verdade do Evangelho, que é por onde temos o conhecimento para voltar a Deus. As pessoas buscam estar na proteção divina, na bênção de Deus, ter o descanso após a alma, ir para um bom lugar lá no céu, mas ignoram o Evangelho, que nos dá o conhecimento para termos essa bênção, esse lugar, esse destino lá no céu. É o Evangelho que mostra. As pessoas querem viver uma vida com Deus, mas negam a verdade do Evangelho, que mostra por onde podemos viver esta vida com Deus, por onde podemos ter acesso a Deus, por onde podemos ser aprovados por Deus. As pessoas desprezam o que o Evangelho ensina e não vivem dentro da direção do Evangelho. Vão buscar tudo isso por outros meios. Muitos estão colocando seus esforços, achando que vão alcançar a vida com Deus, a bênção de Deus. Muitos estão entrando em outras portas, achando que vão ter acesso a Deus. Muitos estão edificando, alicerçando, fundamentando sua fé de vida com Deus por outros meios, princípios e valores, achando que vão ser aprovados da fé, estar com a vida guardada em Deus. Tudo isso nós só podemos ter o conhecimento pelo Evangelho, que veio para nos dar esse conhecimento de vida voltando a Deus, de vida na segurança de Deus, de vida na promessa de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus. É isso que nós temos que trabalhar na humanidade, nós que já fomos restaurados, crendo no Evangelho. Nós que estamos na promessa que o Evangelho nos leva a esperar.
Nós que cremos verdadeiramente no Evangelho e estamos com a nossa vida no Evangelho, nós precisamos levar para outras pessoas que ainda estão perdidas em caminhos que pensam que estão andando com Deus, em lugares que pensam que estão servindo a Deus, em prática de vida que pensam que estão tendo a aprovação de Deus, consagrando e devotando suas vidas por meio de princípios e valores que pensam que são de Deus. Nós precisamos levar para essas pessoas a verdade que liberta, a verdade do Evangelho, aquilo que está revelado no Evangelho em relação à necessidade do homem de Deus, a necessidade do homem do perdão de Deus, a necessidade do homem da justificação de Deus, a necessidade do homem da salvação de Deus. Tudo isso nós conhecemos pelo Evangelho, que nos mostra como alcançar tudo isso. O Evangelho é a revelação de Deus para a humanidade que está perdida, julgada, afastada da presença de Deus, dentro de um juízo e uma condenação. O Evangelho é a revelação de Deus que traz para o homem uma esperança, dando a ele o conhecimento do lugar, o meio e a forma para que ele seja livre desse juízo, livre da condenação. O Evangelho de Cristo Jesus. É por isso que a humanidade precisa. É por isso que o ser humano precisa desse Evangelho, que é uma informação que vai até o entendimento do homem, para iluminá-lo, libertando ele da cegueira espiritual em relação a Deus, por onde ele está perdido, com o seu entendimento corrompido, com o seu entendimento totalmente obscurecido, aonde essa pessoa está se conduzindo por uma direção errada, com o entendimento corrompido, para uma vida com Deus, porque não tem o conhecimento do único e verdadeiro caminho que leva o homem à vida com Deus, que o Evangelho mostra. Então, nessa hora, meus amigos, a importância da gente viver uma vida de fé em Deus, principiada no Evangelho, para que essa fé seja aprovada por Deus, para que por essa fé possamos verdadeiramente alcançar o dom gratuito de Deus, para que por meio dessa fé que o Evangelho nos mostra, alcancemos a tão grande necessidade da salvação que nós temos. Essa salvação para a humanidade foi proposta, foi colocada, foi dada ao homem a oportunidade dela pelo próprio Deus, não pelo merecimento, não pela bondade, não por algum mérito ou virtude que o homem possa ter para impressionar a Deus. Mas Deus nos concedeu esta oportunidade de salvação pelo amor, porque Deus não tem prazer no mal de ninguém. Deus, ele deseja os pensamentos de Deus para o homem, a criatura que ele criou, com um propósito e uma finalidade. É de paz, é de bênção, não de maldição, é de vida, não de morte. Mas o homem, pela sua liberdade de escolha que ele tem, ele não se submeteu ao seu Criador para andar nesse caminho de vida e de paz. Ele se rebelou contra o seu Criador e andando no caminho de morte e de maldição. E o seu Criador, pela justiça e justo que ele é, aplicou o justo juízo para esta criatura que se rebela contra o seu Criador. Este justo juízo é a punição da condenação eterna, a separação que o homem terá na eternidade com o seu Criador. Mas o Criador não planejou isso.
não é a vontade de Deus. E Deus, pelo seu amor, bondade e pela sua vontade, assim querendo Deus, dar oportunidade ao homem, Ele concedeu ao homem uma oportunidade que o homem não merece. Ele colocou essa oportunidade, onde Ele elaborou tudo e preparou tudo para que o homem tivesse alcance a Ele novamente, para que o homem perdido, julgado e condenado tivesse o alcance, o meio da reconciliação, para voltar a Ele novamente, ser livre da condenação. O próprio Deus que prepara tudo isso e manifesta para que conhecemos tudo isso pelo Evangelho. O plano de salvação de Deus, ele é manifestado e trazido ao nosso conhecimento pelo Evangelho. O plano que Deus elaborou e executou, consumando, para proporcionar para o homem, o único meio para o homem ser livre da maldição e da condenação que ele está indo a juízo, Deus, ele nos manifesta pelo Evangelho. O Evangelho traz agora a revelação gloriosa de Deus, que dá o conhecimento para o homem ser livre do destino que ele está, que dá o conhecimento para o homem o caminho que vai tirá-lo dessa direção, que dá o conhecimento para o homem a porta que vai dar acesso ao homem a Deus novamente. Essa porta que o homem, por ele mesmo, não poderia encontrar e nem colocar. Era impossível para o homem ter acesso a Deus. O homem já estava sentenciado justamente pelo seu pecado. Mas Deus, que é grandioso, maravilhoso em amor, rico em misericórdia, Ele abre para o homem um meio. Ele dá ao homem uma esperança de salvação. Aleluias. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, por entender isso, por crer nisso enquanto eu tinha tempo de crer, por estar vivendo e pregando este teu grande amor por nós seres humanos, em que tu colocasse um caminho para que nós possamos voltar a ti novamente. Colocaste uma porta para que nós possamos ter acesso a ti novamente. Colocaste um meio de salvação para que nós possamos sair desse juízo terrível da condenação e ir para ti, para a vida eterna, tendo a salvação. Deus nos mostra isso pelo Evangelho. É isso que nós precisamos conhecer e crer. É esse o conhecimento que Deus ele quer que todo mundo tenha. E Ele leva ao alcance de todos esse conhecimento. Ninguém vai ser tomado por inocente. Ninguém vai ser colocado como inocente por não ter ouvido a palavra. Ah, Deus, eu não creio no teu amor porque eu não fui informado. Deus vai fazer com que todo ser humano possa ouvir esta mensagem do amor de Deus, o Evangelho, as boas novas de salvação. Deus faz, é Deus que faz com que essa mensagem chegue a toda criatura. Ninguém vai ser condenado inocente, porque a condenação do homem é consequência da culpa do homem. E a salvação é levada ao conhecimento dele. Ele será condenado porque não deu ouvido à verdade que lhe mostrava a salvação. Antes permaneceu na mentira, na ilusão, na fábula, na fantasia, no mundo mentiroso de Deus que ele vivia. E não aceitou a verdade por onde ele poderia ser salvo. Por isso que será condenado. É isso que a palavra revela. E Deus levanta homens para pregar essa verdade. Deus levanta homens para levar o conhecimento dessa verdade a toda criatura, em todo o lugar, querendo que os homens se arrependam, querendo que os homens creiam, porque Deus não vai salvar ninguém a pulso. Deus não vai tirar ninguém do lugar que está pelo seu poder, a sua soberania, porque Ele quer. Quem tem que querer é o homem. Ele já colocou ao alcance do homem o meio da salvação.
É o homem que tem que crer e seguir por esse meio. E a vontade de Deus para o homem é que todos se salvem. Mas só vão se salvar se aceitarem e se conduzirem nessa salvação de Deus. Recebendo o socorro, o amor e a misericórdia dele, que é Jesus. O homem não vai ser salvo a pulso. O homem não vai ser salvo por escolha. O homem não vai ser salvo porque Deus escolheu outro e um não. O homem será salvo se crer. É isso que o Evangelho mostra. É isso que o Evangelho mostra. O Evangelho não mostra salvação por meio de nenhum outro princípio, decreto, predestinação incondicional, por meio de igreja, por meio da vida religiosa, por meio desse ou daquele caminho. O Evangelho mostra ao homem o caminho da salvação. E o homem só é salvo pelo crer nesse caminho da salvação que o Evangelho mostra. Foi isso que Jesus disse. Quem crê será salvo. Quem não crê, condenado. Essa é a verdade que prevalece. É o que Jesus pregou. Não é o que pregam os teólogos, os sábios, os mestres, os doutores desse mundo de teologia de Deus, que criam seus caminhos contrários à verdade do Evangelho. A verdade que prevalece não é a doutrina de Calvino nem de Armínio. Não é a doutrina da igreja A, B, C ou D ou religião alguma. A verdade que prevalece é Jesus. Ele é a verdade. O que ele pregou. E ele pregou dizendo, quem crê nele será salvo. Quem não crê, condenado. É aí o princípio por onde o homem pode encontrar salvação. Ou então, permanece condenado. Se crê, será salvo. Se não crê, permanece condenado. Porque condenado, a humanidade já está. O homem não precisa fazer nada para ir para o inferno. Ele já está sentenciado a esse destino eterno. O que o homem precisa fazer é crer em Jesus para ser livre e ter a salvação, para não ir ao inferno. E o crer é a atitude de fé que leva ele a tomar uma ação de mudar, de se converter, mas não para nenhum outro lugar, é para Cristo. E seguir a Cristo, colocar a fé em Cristo, ter a confiança em Cristo, estar seguro em Cristo. A alegria da promessa de Deus por Cristo e em Cristo. É isso que o Evangelho convida o homem. Jesus vai dizer, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê condenado. E Deus não tomará o culpado por inocente. Porém, aquele que crê será salvo. Mas o que não crê será condenado. Porque Deus tem advertido a humanidade. Deus tem levado esse anúncio ao mundo. O apóstolo Paulo, certa vez, pregando para um povo que não tinha o conhecimento de Deus, não tinha o conhecimento da salvação, que vivia dentro de uma prática abominável aos olhos de Deus, Paulo chega para esse povo e começa a ministrar, mostrando a eles o Deus verdadeiro. Esse Deus que não precisa do homem para servi-lo. Esse Deus que serve ao homem. Diante de tudo aquilo que ele proporciona ao homem. O ar, a vida, a respiração e todas as coisas que o homem precisa. Quem dá é Deus. E para Deus dar isso a cada um de nós, não precisa você estar numa religião. Não precisa você estar escravizado em culto, em trabalho, em ritual de cerimônia, de oferenda, disso, daquilo outro. Deus, para abençoar a humanidade com o recurso desse mundo, com a necessidade da vida neste mundo, Deus não pede a ninguém nenhuma prática de nenhuma religião. A condição para Deus conceder ao homem os recursos desta vida, a sobrevivência dessa vida, Ele dá a todos, sem acepção de pessoa. Não precisa você viver dentro de uma religião fazendo campanha, pacto, voto, promessa, fazendo isso e aquilo outro, para Deus te abençoar. Isso tudo é ignorância de quem não conhece a verdade. Fica preso nessas mentiras, nessas práticas, nesses sacrifícios religiosos. Porque Deus nesta vida concede o sol, a chuva,
para bom e para ruim, justo e injusto, para todos. O que o homem não vai alcançar nesta vida é a promessa da vida eterna, se ele não crê em Jesus. Sem Jesus nessa vida, o homem vai viver até morrer e pronto. Sem Jesus nessa vida, o homem vai conseguir ter as coisas que ele quer, vai almejando, vai conquistando, ele vai prevalecer no viver aqui. Tem muitos aí que estão prevalecendo. Estão cheios de prosperidade, cheios de riqueza, cheios de conquista deste mundo. Mas o que lhe falta é a salvação da alma. O mais importante do ser humano. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O homem não vai alcançar isso por nenhum outro meio, se não for por Jesus. Para você ser rico, para você ter uma porta de emprego, para você ter uma vida próspera, para você conquistar saúde, para você ter livramento nesta vida, você não precisa de Jesus. Não, tudo isso você vai ter. Deus não vai privar ninguém disso aqui na terra, por rindade. Não, eu não vou dar isso a você não, porque você não é crente. Eu não vou abrir porta de emprego para você, porque você não está fazendo campanha na igreja. Não, quem vive isso, vive na mentira, é ignorante, não conhece a verdade. Deus não vai privar ninguém disso. Os maus estão aí, prosperando, governando, reinando, triunfando neste mundo. Quem triunfa neste mundo são os maus, são os corruptos, que vivem gozando, usufruindo de prosperidade nesta vida. Os justos padecem. Os justos não têm vez neste mundo onde a corrupção domina, porque o mundo jaz no maligno. O justo tem uma esperança, um futuro melhor, não aqui neste mundo, na eternidade com Deus. Porque nesta vida, o homem vai conquistar tudo que ele almeje conquistar e ele vai conseguir. A única coisa que ninguém vai conseguir neste mundo é a promessa da vida eterna. É a realidade, é a certeza. É a esperança de quando sair deste mundo, ir para uma vida de gozo, de paz e de alegria eternamente. O homem só pode alcançar isso por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. É isso que nós temos que buscar. Porque tudo nesta vida passa. E a gente vai sair deste mundo e não vai para uma extinção. Não vai evaporar. Não vai deixar de existir. Não vai para uma inexistência. Ficar inconsciente. O ser humano, ele existe eternamente. Ele nunca vai deixar de existir. Ele nunca vai perder a consciência. Ele vai existir na eternidade consciente. É isso que nós precisamos entender. Do que a palavra nos revela. O Evangelho nos adverte. Para que não venha acontecer o que tem acontecido com milhares e milhões de pessoas. Todos os dias neste mundo. Morrem e seguem para o juízo. É aí que muitos vão ver. Que a vida não acaba, não termina. Que você não vai evaporar. Que você não vai para um paraíso. Que você não vai para o purgatório. Que você não vai ficar aqui reencarnando. Ou então com o teu espírito aqui vagando até chegar à perfeição. A verdade é, depois da morte, segue ao juízo. É por isso que temos que crer em Jesus. Para que depois da morte, nossa alma, o nosso ser real, possa ir para o bom lugar, lá no céu. O lugar de descanso eterno. Lugar esse, que é real e verdadeiro. E existe. E está preparado. Mas para lá, só vai todos os que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. A obra vicária, realizada em favor do homem, onde Cristo toma o lugar do homem, na cruz do Calvário, realizada, consumada, concluída, feita e executada, por Jesus, para nós. Essa é a obra que salva o homem. Obra essa que foi operada pelo próprio Deus. É isso que nós precisamos. Nós precisamos crer. Nós precisamos nos converter. Nós precisamos buscar o socorro do Senhor, que é Jesus. Jesus. Para que a nossa alma, quando sair deste corpo, com a morte física do corpo que desce à terra, o nosso espírito vá para Deus,
para encontrar o gozo eterno, o lugar de descanso eterno, na eternidade. Quando sair deste mundo temporal, a nossa alma necessita de socorro. A nossa alma precisa de salvação. Só Jesus é quem pode dar. Jesus Cristo é quem oferece este socorro para a nossa alma, esta salvação, esta promessa e essa esperança de quando deixar este mundo, ir para a eternidade, ir para um conforto e um descanso eterno. Isto tudo é por Jesus, Jesus Cristo. Esta é a necessidade pela qual precisamos crer nele. Nós precisamos crer em Jesus pela grande necessidade de salvação que nós temos. Tem muita gente aí preocupada em conquistar seus objetivos, suas conquistas neste mundo aqui. E não se preocupa com a eternidade. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Louco! Esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado e para quem será? A vida do homem não consiste no que ele tem nessa terra. A vida do homem não consiste na abundância que ele conquista neste mundo. O importante da vida do homem é a reconciliação com Deus, para que ele tenha a promessa da vida eterna, a maior riqueza e prosperidade e bênção que o homem precisa ter. Mas muitos não dão valor, não querem ouvir sobre isso, porque a mente deles está aprisionada, escravizada na satisfação das coisas desta vida, aonde ele busca para o seu desejo impuro. Ele não se preocupa com a eternidade, que Deus tanto adverte o homem. Esse é o trabalho do Evangelho. Não é convidar ninguém a prosperar de vida neste mundo. Não é convidar ninguém a ser próspero, vitorioso, ter conquista neste mundo. O trabalho de levar o Evangelho para as pessoas, a importância do Evangelho ser levada para as pessoas, não é para ela ir para uma igreja fazer campanha para Deus abençoar, dar vitória, resolver o problema dela, para ela conquistar o que ela quer nesta vida. A promessa do Evangelho não é essa. A proposta de Deus no Evangelho não é essa. O Evangelho leva o homem à advertência da sua maior necessidade, do perigo que ele está correndo na eternidade. O Evangelho leva para o homem a esperança do socorro, da saída, da salvação, da situação que ele está para a eternidade. O Evangelho convida o homem para buscar a sua maior necessidade, que não é carro, casa, dinheiro, vida boa, cura, saúde do corpo. O Evangelho leva o homem para buscar a sua maior necessidade, na direção que o Evangelho mostra, que é da alma, que é do perdão de Deus, que é da vida reconciliada com Deus. E essa direção que o Evangelho mostra para o homem buscar o socorro para a sua maior necessidade está em Jesus. É Jesus. O Evangelho só mostra um alvo, um lugar, um meio para você estar, para encontrar o socorro de Deus, para ter acesso a Deus, para ter o único meio de salvação que Deus te oferece. O Evangelho mostra que é Jesus. E o homem precisa crer no que o Evangelho mostra para buscar o socorro da sua maior necessidade. A importância do homem crer em Jesus é de salvação na alma, irmão. Você tem que ter essa alegria, essa certeza. E esse é o trabalho do diabo, tirar do homem essa alegria e essa certeza. As pessoas vivem na incredulidade, trabalhada pelo diabo no seu entendimento, para que eles não contemplem a verdade do Evangelho, que leva-os a crer em Deus, pela proposta que Deus nos faz, de uma salvação, de uma promessa de vida eterna, do perdão dele, da misericórdia dele, para nos oferecer o livramento diante do caminho
que nós estamos sentenciados e seguindo. Deus, pelo Evangelho, nos chama para o seu amor, nos chama para o seu perdão, nos chama para a sua graça e salvação, pelo Evangelho. Meus amados irmãos, quantos neste mundo estão aí perdidos, vivendo uma vida de fé em Deus, um Evangelho anátema, uma esperança do céu que só é da boca para fora, uma esperança de vida com Deus que não é pelo Evangelho, uma vida escrava como se fosse devota e consagrada a Deus que não é pelos princípios do Evangelho. Quantos estão perdidos neste mundo, sem Deus, sem paz, sem esperança e sem salvação? Porque tudo isso, Deus, paz, esperança e salvação, só se encontra por Jesus. E quem está sem Cristo, está sem Deus, está sem salvação, está em juízo para condenação. Porque o homem só tem a segurança da salvação em Cristo. Acabou. Não tem outro meio. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Observe que a revelação de Deus, o próprio Deus, convida a humanidade para encontrar o caminho com Ele. Não é por meio de nenhum lugar. É em Cristo. O lugar que Deus leva o homem a estar para que esteja com Ele é em Cristo. Em Cristo. Em Cristo Jesus. O diabo trabalha a sua mentira para tirar o homem do conhecimento da verdade, levando os homens a acreditarem que vão encontrar Deus, que vão ter vida com Deus, que vão estar na salvação de Deus, por meio do caminho da religião, por meio dos lugares que chamam de casa de Deus, centros religiosos, por meio da vida escrava e robotizada, alienadas, servindo na religião, por meio da sua vida consagrada e devota, cheio de fardos e compromisso, obrigação e julgos de servidão dentro da religião. O diabo leva as pessoas a entenderem que é por aí que são de Deus, que vão encontrar Deus, que estão servindo a Deus. Enquanto o Evangelho não ensina isso. Mas o povo não dá ouvido ao Evangelho. O povo vive crendo no Evangelho que não é o Evangelho que Cristo pregou. É o Evangelho anátema, pregado por esses homens, que falsifica, contamina, deturpa, mistura, adicionam princípios, valores, regras, meios, normas, como se fosse para Deus, no Evangelho de Cristo. É um Evangelho contaminado. Se você quer salvação, se você quer segurança, se você quer verdadeiramente estar em Deus, você precisa andar com a tua vida de fé, pelo entendimento do Evangelho. Você precisa estar no Evangelho. E para isso acontecer, comece a ser prudente. Examine o Evangelho. Aprenda de Cristo. Para que a sua vida de fé em Deus seja pela sua fé crendo no Evangelho. Por onde você vai encontrar salvação? Se você crer no Evangelho. Esse Evangelho pregado por Jesus, direto dele para você. Não é o Evangelho contaminado na influência de religião, de igreja dos homens. Não é esse Evangelho centralizado no que os homens pregam dentro das igrejas. Não é esse Evangelho na influência dos líderes religiosos. Não é esse Evangelho na mediação de igreja. Você tem que ser livre, a sua mente tem que estar limpa, liberta do conceito de igreja religião, para que o Evangelho ilumine e que o Evangelho esteja conduzindo você, iluminando tua mente para a salvação.
sem interferência, sem mediação, sem adicionar nada do que a religião adiciona. O evangelho puro de Cristo para nós. Não é esse evangelho falsificado nas religiões. É o evangelho que Cristo pregou. É o evangelho que os apóstolos pregaram. É esse evangelho que precisamos crer e colocar a nossa vida, servindo a Deus, não por igrejas evangélicas, católicas ou nenhuma, pelo evangelho. O evangelho não é uma instituição religiosa, cheia de regras, de dogmas, de credo, de obrigações, para você viver e praticar como se fosse para Deus. O evangelho é a revelação de Deus, que nos mostra o caminho, o meio para a vida com Ele. É esse caminho e esse meio que você tem que viver para a vida com Deus. Pelo evangelho, que tem que estar dentro da sua mente, iluminando o seu entendimento, por onde você tem que ser guiado. Não é por dentro de igrejas evangélicas, com a tua mente obscurecida, sendo conduzida na mentira, pregada pelos homens, falsificadores da palavra de Deus. Creia direto do evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo para você. Não esse evangelho manipulado pelos homens, adicionando cheio de regras, adicionando várias normas, adicionando vários meios. Esse evangelho que é pregado dentro dessas religiões, onde você tem que ser obrigado a guardar regras, normas, viver ritual, cerimonial, sacrifício religioso, penitências, pactos, votos. Esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo não ensina o homem a viver uma vida escravizada em obras, em trabalhos, em obrigações religiosas para alcançar algo de Deus. O evangelho de Cristo nos ensina que em Cristo alcançamos tudo aquilo que precisamos de Deus, porque tudo foi feito, realizado, concluído pelo próprio Cristo. Tudo já foi feito, tudo já foi realizado, tudo já foi consumado por Cristo para me levar a Deus e alcançar a bênção de Deus. Eu não preciso estar dentro de nenhuma igreja, religião, escravizando minha vida em compromisso, tarefa e obrigações, para Deus me dar isso, aquilo ou aquilo outro. Porque o evangelho não ensina isso. O evangelho me ensina que em Cristo eu sou perfeito para a vida com Deus. Em Cristo eu tenho a justificação de Deus. Em Cristo e por Cristo eu estou na bênção e na promessa da vida eterna com Deus. O que precisa? Me manter em Cristo. Andar por Cristo. Consagrar e devotar minha vida a Cristo. Por meio de uma religião? Não. Por meio da palavra dele. Vivendo o meu viver para Deus dentro de uma religião? Não. Vivendo o meu viver para Deus com a palavra na minha vida e no meu viver, aonde eu estiver. É isso que o evangelho me ensina. O que eu preciso para cultuar a Deus? Eu preciso ir para um lugar, um templo, uma igreja, uma casa que diz que é de Deus em algum lugar? Não. O lugar, o templo, o santuário onde Deus habita é na minha vida. Eu adoro a Deus na minha vida, no meu viver. Em espírito e em verdade. Porque eu estou nesse espírito, selado por Ele, e estou na verdade. E aí eu me torno um verdadeiro adorador. Aonde eu tenho que buscar a Deus? Ali, aqui ou acolá? Eu preciso subir monte? Eu preciso buscar a Deus ali, aqui ou acolá? Não. O evangelho não ensina isso. Eu não preciso buscar a Deus em canto nenhum, porque agora Deus está em mim. Deus conosco e Deus em nós. Coisa maravilhosa é conhecer a verdade. Porque muitos estão presos, escravizados, nos sacrifícios religiosos, na esperança de encontrar Deus. Estão se perdendo de Deus, na direção dos homens, que pregam o evangelho anátema e falsificado, cheio de regra, de norma, de compromisso, onde o povo está escravizado. Em tanto sacrifício religioso, é culto, é trabalho, é atividade, é compromisso, é responsabilidade, é vida religiosa. Tem que estar ali, tem que cumprir isso, tem que fazer aquilo. Senão você não é de Deus.
E o povo todo escravizado com as suas vidas, presa por Satanás, dentro do sistema religioso, que é uma das maiores cadeias do inferno, onde muitas almas estão presas dentro delas, por não ouvir a verdade e desprezarem a verdade. Porque se tem um lugar onde tem um número maior de pessoas que desprezam e endurecem o coração para a verdade, é dentro do sistema religioso, aonde as pessoas vivem a mentira de uma vida com Deus, no mundo de Deus, dentro da religião. E com isso, elas desprezam o que a palavra ensina, porque a palavra reprova tudo o que elas vivem. E como elas não aceitam reprovação, não querem ser reprovadas, elas ignoram a palavra e colocam na palavra a sua visão, o seu entendimento, o que elas querem crer, como se a palavra fosse subjugada a elas. É assim que eu quero, é assim que a palavra vai dizer para mim. E não aceitam, não se submetem à vontade de Deus. E vivem uma vida de fé em Deus, dizendo que estão adorando e servindo a Deus, da boca para fora, adorando a Deus em vão. Confessam que são de Deus, mas estão reprovadas por Deus, pelo seu entendimento, pela sua prática de fé, pela sua vida de devoção, que não é para Deus. Estão reprovadas em tudo que vive como zelo e princípio de fé com Deus, que não condiz com a verdade do Evangelho. Estão reprovadas essas pessoas. É preciso ouvir a verdade. A verdade está sendo pregada para você aqui. É um trabalho inteligente, consciente, racional, lúcido e sóbrio de informação. Pregar o Evangelho é informar. Não é criar movimento, não é criar visão, revelação, não é levar o povo a se emocionar, perder o equilíbrio, a noção, embriagar-se no emocionalismo. É trabalhar o consciente, é trabalhar a palavra inteligente, para o povo compreender, entender, crer, estando atento a ouvir, explicando para o povo receber a correção. Se o povo não recebe o entendimento da palavra, tudo que vive em nome de Deus, sem estar no entendimento da palavra, é vã. Esse é o trabalho que eu faço, levando a comunicação da verdade que liberta. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Receba essa advertência, essa exortação, esse momento de edificação da fé para a nossa esperança eterna em Cristo. Para que você esteja prudente, firme e firmado no Senhor, diante de tantos ataques que vêm no nosso entendimento, para nos desviar e nos tirar e nos cegar da verdade do Evangelho. Quantos estão desviados e cegos, perdidos da verdade do Evangelho? Quantos apostataram da fé? Quantos estão reprovados da fé? Quantos estão mortos pensando que estão vivos em comunhão com Deus? Estão separados de Deus, mas pensam que estão vivendo para Deus. Por quê? Porque estão cegos, desviados da fé, sem o entendimento de Deus. Por onde o trabalho do diabo é esse: cegar o entendimento das pessoas, para não crer na verdade do Evangelho de Cristo, para que não sejam salvos, crendo nesse Evangelho. Esse é o trabalho do diabo. Porque salvação não é você perseverar a sua vida dentro de igreja. É você perseverar com a sua vida no Evangelho. Se você não permanecer no Evangelho, não pode ser salvo. É isso que a Bíblia nos revela. Mas tem gente pregando o contrário. Olha como o diabo desfaz da verdade de Deus. Tem gente pregando dizendo que se você não estiver dentro das igrejas, não é salvo. Mas a verdade de Deus não é essa. Jesus não ensinou isso. Os apóstolos não pregaram isso. Você está percebendo como o diabo trabalha de uma forma sutil, que você precisa ser advertido com a verdade para conhecer a mentira e ser livre dela? Porque a palavra de Deus vai nos advertir a não desviar da fé, a não desviar do Evangelho. Porque se nós não estivermos no Evangelho, não poderemos ser salvos. O diabo levanta os homens para pregar que se você não estiver nas igrejas evangélicas, ou qualquer outra igreja, você não é salvo. Eles colocam o lugar, o fundamento, o alicerce
da vida com o homem com Deus, da salvação, não é em Cristo, é nas igrejas. Não é na fé em Cristo guardando a palavra, é nas igrejas, guardando os compromissos religiosos. Se você não estiver lá servindo e vivendo as atividades religiosas, cumprindo o teu dever na religião, eles ensinam para vocês que vocês não é salvo. Eles centralizam vocês, não em Cristo, na palavra. Eles centralizam vocês. A vida de vocês é centralizada nas igrejas, dentro delas, vivendo por meio delas. É aí que entra a mentira do diabo, levando vocês à perdição. É no evangelho que vocês têm que estar. O que vocês têm que priorizar na vida de vocês não é atividade de culto, não é responsabilidade de trabalho de igreja, não é vida dentro de igreja. O que vocês têm que priorizar na vida de vocês, para manter a comunhão com Deus, é a doutrina de Cristo. É isso que a palavra nos ensina. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isto, te salvarás. Você tem que priorizar a sua vida no conhecimento de Deus. Conhecendo e prosseguindo em conhecê-lo cada dia mais. Que é a verdade, é a luz por onde somos guiados. Para não apostatar, não desviar, voltando às trevas. Se manter em Cristo é responsabilidade nossa. Por isso que Jesus vai dizer: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas perseverar em quê? Com uma vida escrava, devota, alienada dentro da igreja? Não. Perseverar na sua palavra. Perseverar no seu viver. Na direção, no entendimento, na vida com Cristo. Pela palavra. É isso que a palavra nos ensina. Aquele que perseverar até o fim. Não é perseverar numa vida de culto dentro da igreja. Numa vida de responsabilidade, de compromisso, de atividade, cheio de sacrifício religioso. É perseverar em Cristo. Jesus nunca mandou ninguém estar dentro de nenhum lugar, perseverando numa vida escrava, devota, cheia de compromisso, cumprindo cerimonial, ritual, obrigações, tarefa, disso e daquilo outro, culto ali, culto aqui. Jesus nunca ensinou isso a ninguém. O que Jesus vai dizer: sejam fiéis até a morte. Tendo pouca força, guarde a minha palavra e não negue o meu nome. Aquele que vencer vai herdar a coroa da vitória. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que manter-se firme e firmado, como um homem prudente com a sua vida em Deus, não vai ser levado, nem vai cair, nem vai se perder nesta caminhada, enquanto não chegar ao fim que estamos caminhando para Deus. Aqueles que se manter firme, prudente, guardando e praticando, não obra, nem tarefa, nem obrigação, nem legalismo de igreja, religião nenhuma. Mas Jesus vai dizer, Mateus 7, 21 ao 23. O homem prudente é aquele que ouve e pratica a minha palavra. Esse está com a sua vida edificada em Deus, a rocha, onde nossa vida está edificada. O lugar que devemos estar é Cristo. A palavra de Cristo em nós é o que nós temos que priorizar. A nossa vida é guiada por ela. E você, nesta hora, que está ouvindo este sermão, esta instrução, essa demonstração, essa exortação para a tua vida espiritual, no conhecimento de fé da vida com Deus. Aonde você está firmado? Sua vida está sendo devota e consagrada a quem? Por onde? Aonde você está vivendo sua vida com Deus? Qual é o alicerce da tua fé? Qual é a esperança e a certeza de salvação que tu tens? Está onde? Está na tua vida religiosa? Dentro da tua religião? Por meio da tua formalidade religiosa? Cuidado! Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verdade essa que é Jesus. Verdade essa que veio ao mundo para que todos conheçam, para que todos sejam salvos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serás livre. Nenhum outro meio há de salvação, só em Jesus e por Jesus. Em Jesus é você tem que estar crendo nele. Por Jesus é você estar vivendo pela palavra dele. Tem gente que está em Jesus, mas não anda por Jesus. Tem muita gente que crê em Jesus, mas não se conduz na sua vida de fé
por Jesus. Essa aprovação, essa direção é reprovada por Deus. Para eu e você, para que eu e você sejamos aprovados por Deus, nós temos que crer em Jesus e seguir, andar por Ele. Aí nós temos nossa vida no caminho da vida, aprovada por Deus, indo ao encontro dele quando deste mundo sair para a eternidade. Aprendam isso e creiam na verdade enquanto é tempo, porque a verdade tem sido pregada. É verdade que o diabo tem manipulado a verdade. Muitos estão vivendo a mentira porque o diabo tem levantado homens que são ministros dele para pregar a mentira dele, colocando a verdade de Deus como mentira. E homens, ministros de Satanás, colocam a mentira de Satanás como verdade de Deus. Mas o homem não vai ser culpado, condenado inocente, porque foi enganado e ninguém advertiu a ele. Porque Deus está sempre advertindo a humanidade. A verdade vai a todos. O problema é que nem todos aceitam a verdade. Preferem ficar na mentira. E a causa da condenação é essa. Porque não creram, não deram ouvido, não aceitaram, não se converteram à verdade para se salvarem. Permaneceram na mentira de que estariam sendo salvos pela mentira do diabo. Onde muitos colocam a sua esperança de salvação na sua vida religiosa, por meio das suas igrejas, dentro dos seus usos e costumes, dos seus sacrifícios e penitências, seus valores, seus princípios de vida zelo religioso. A vida zelosa religiosa. A vida dentro de uma formalidade religiosa. Muitos têm a sensação de segurança, a esperança de salvação em Deus, não é por Cristo, pelo sacrifício vicário, estando andando por Ele, é pelas religiões, estando dentro delas. Esses vão se decepcionar no final do labor desta vida. Quando deste mundo partir com a morte física, onde seu corpo desce à sepultura e seu espírito volta para Deus, e Deus dá o destino a cada um segundo a escolha que fizeram enquanto estiveram vivendo no corpo neste mundo. Se crê em Jesus, vai para o bom lugar no céu, aguardar o dia da ressurreição do corpo. Se não creu em Jesus, vai para as cadeias espirituais do inferno, aguardar o dia da ressurreição do corpo, para receber a sentença do apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, a eternidade sem Deus. Onde vai estar o diabo e todos os demônios. Os anjos que se rebelaram contra Deus e os homens que também se rebelaram contra Deus. O destino de todos esses é no lago que arde com fogo e enxofre. É o lugar de eternidade sem Deus. Isso é verdade, irmão. Isso é realidade. Se você não crê, eu respeito. Mas ai de ti, se partir deste mundo sem dar ouvido a essa palavra. Porque para você encontrar a Deus e a salvação de Deus, você tem que crer no que Ele revela na sua palavra. Não é nesses homens mentirosos que estão dentro de igreja, fazendo eventos, cultos, movimentos de visão e revelação. Você tem que colocar a sua vida priorizando, buscando o conhecimento da palavra, do que Deus já revelou na palavra. Não é do que esses homens dizem que Deus está revelando dentro dessas igrejas, nesses cultos, onde Satanás está levando a mentira para vocês. E vocês pensando que é poder de Deus, que é manifestação do Espírito Santo, que é Deus revelando, que é a visão de Deus. É o diabo cirandando, é o diabo operando dentro desses centros religiosos chamados igreja, que são sinagogas de Satanás, onde o diabo está cirandando no meio desse povo. E o povo tudo vivendo na mentira, pensando que estão na verdade. Adorando a Deus em vão. Porque quem está lá recebendo essa manifestação de adoração desse povo não é Deus, é o diabo. Porque para Deus estar, é onde estiver o povo reunido, com a submissão à palavra dele, com o objetivo da palavra dele sendo autoridade para a nossa vida. Não é essa reunião que o povo faz, buscando satisfação de culto, buscando ver os seus ídolos, os seus astros, pregações que trazem entretenimento,
que satisfaz o ego do homem. Não. Deus está presente onde está a palavra dele. Não é dentro desses ambientes que ele está fora, não está dentro. Onde o povo está lá dentro, vivendo a mentira do diabo, pensando que estão vivendo para Deus. Cuidado. Aqui, o compromisso que eu tenho é com o reino de Deus, pregar a verdade do evangelho. Não trabalho para agradar homem, agradando a Deus, pregando a verdade dele. Amém?